Então, boa tarde a todas, e estando incluído em todas, todos, nós estamos adotando essa a nova saudação aqui da primeira turma. Declaro aberto a sessão, da primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, do dia 10 de outubro, às 14 horas. Inicialmente, registramos aqui a presença dos alunos da professora Fernanda Nigri, os alunos da Faculdade Milton Campos, do 9º período da manhã. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos e vindas. Eu gostaria também de fazer um registro da colega juíza de Direito de São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutora Valéria Lagastra, que está publicando agora no dia 13 de outubro, em São Paulo, na sede da livraria Martins Fontes, no seu livro, seu guia prático sobre mediação. Gostaria então de registrar nossa moção de felicitações à doutora Valéria. Mais algum registro? Ninguém entendeu. Eu não sei se fizeram algum registro. O último livro, lançamento do professor Antônio Álvares da Silva, Alternativas para a Reforma da Justiça do Trabalho, em que há uma coletânea de temas: direito individual ao trabalho, direito coletivo ao trabalho, sindicatos, convenção coletiva e greve, cogestão, direito processual do trabalho, direito público do trabalho, direito penal do trabalho, e um tema que me parece, ainda que eu cheguei de viagem, encontrei esse livro na minha mesa, um presente com uma dedicatória muito especial de quem eu tanto admiro, que é a execução a partir das decisões de segundo grau na justiça comum, penal e cível, e também nas reclamações trabalhistas. Portanto, o professor, como sempre fez, está tratando de um tema novo, certamente com muitos fundamentos, com muitos argumentos, e um passo muito grande, pelo menos à minha frente, um passo que poderia representar léguas, porque o professor Antônio Álvares, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar durante quase 10 anos na 4ª turma, é um mestre, um inovador e um gênio para mim. É um professor que eu respeito e admiro e que não para de nos surpreender com tantas obras de qualidade. Então, queria fazer esse registro, essa moção. Pois não, com a nossa e congratulações. E agora, com essa decisão reafirmativa da Suprema Corte, no sentido da execução penal, né, já poder ser cumprida a partir do segundo grau, né, na seara penal, né, que trata do bem maior, que é da vida, já admite e dispensa o trânsito em julgado, o argumento a forciori, quando se envolva apenas direitos patrimoniais, né? Então, isso vai ter repercussão no processo de trabalho. E eu gostaria de salientar que Vossa Excelência esteve na assessoria do ministro Peluso, salvo engano, durante a gestão dele. Sim. E a PEC do Peluso, o professor Antônio Álvares também tem um livro, um estudo profundo a respeito do tema, que é conexo com esse, o conteúdo, o núcleo, né, em que ele examina essa questão sobre todos os aspectos do trânsito em julgado a partir da segunda instância. Na PEC do Peluso era um pouco diferente, e mais abrangente, mais contundente, mas era um assunto que ele reputava como um dos mais importantes das últimas décadas. Infelizmente, a PEC não foi aprovada. E, finalmente, eu queria também cumprimentar a professora, doutora Fernanda Nigri, de quem eu fui orientador na PUC Minas, quando ela obteve o título de mestre em Direito do Trabalho pela PUC Minas,
Eu tive essa honra e um trabalho de altíssimo nível e a cumprimento que já é professor da Milton Campos há muitos anos. Parabéns e seja muito bem-vindo aqui, viu? Presidente, adesão do Ministério Público em ambos os registros. Então, vamos dar início ao pregão dos processos, observada a ordem regimental, que tem preferência à sustentação oral à distância, que serão feitas de Varginha. Processos físicos. O primeiro processo é o número 5 da pauta. Doutora Fernanda está escutando? Sim, boa tarde, estou ouvindo. Tá, o primeiro processo é o 188/2012, vara de procedência, a primeira de Varginha. Agravante Ezequiel Luiz Bernardes e agravado Steam Master Equipamentos Térmicos Limitada. Relator é o doutor Emerson, o doutor Zé Eduardo é o revisor e a doutora Maria Cecília a terceira votante. Inscritos, doutora Fernanda Rodrigues Marques, pela agravada. É só esclarecendo aos alunos que estão presentes hoje que, em virtude do corte discriminatório que a Justiça do Trabalho sofreu, nós não estamos transmitindo a imagem dos advogados que estão fazendo sustentação oral à distância, apenas a voz. Então, com a palavra, o relator. Presidente, a nova procuradora fala em nome do agravado. Eu só referenciar o processo, porque provavelmente ela dispensará a sustentação oral. Há uma preliminar de não conhecimento do apelo suscitado em contra minuta, que eu estou rejeitando. Ele argumenta que foi determinada a reunião dos processos, a um determinado outro processo, sem qualquer inconformismo da parte, configurando assim coisa julgada. Por isso não haveria por que a parte recorrer a respeito disso. Eu faço um exame a respeito disso e rejeito aqui, concluindo que não há coisa julgada, e muito menos prevenção do juízo. Tanto é que a executada soube informar qual seria a turma preventa deste egrégio tribunal. E a discussão aqui cinge-se apenas a um fator de foi feita uma reunião de diversos processos em uma só execução contra uma executada que encontra-se em processo de recuperação judicial, e o agravo de petição se dirige exatamente contra essa determinação do juízo, né? Ele o fez com base no artigo 28, salvo engano, da Lei 6.830, né? Salvo melhor juízo, não confundo o dispositivo legal aqui, e a parte se insurge contra isso, embora no momento oportuno ela não tenha feito essa insurgência. Eu examino a questão e concluo que não há nenhuma ilegalidade nessa determinação de reunião. Então, por isso, em conclusão, eu estou conhecendo o agravo interposto pelo exequente no mérito, nego-lhe provimento. É o meu voto, senhor presidente. Inscrita para a sustentação oral à distância, a doutora Fernanda Rodrigues Marques, a quem concedo a palavra e consulto se aguarda o primeiro voto divergente, porque está inscrita para falar pela agravada. Boa tarde a todos, excelentíssimos senhores desembargadores, na pessoa do presidente da sessão. Cumprimento todos os demais componentes da banca e eu gostaria de saber se teve votos divergentes. Bom, eu asseguro a senhora o voto, a sustentação oral, caso haja um voto divergente. Tá certo? Se tiver o primeiro voto divergente, eu abro a palavra, retorno a palavra para a senhora. Certo. Bom, eu sou o revisor nesse processo, eu estou de acordo. Doutora Maria Cecília? Eu também estou de acordo. Então, assim se decide por unanimidade nos termos do voto do relator. O próximo processo é o número 8 da pauta. 1261/2012, procedência primeira vara de Varginha, agravante Marciano Mendes Augusto e agravado Steam Master Equipamentos Térmicos Limitada. Doutor Emerson é o relator, doutor Zé Eduardo o revisor e doutora Maria Cecília é a terceira votante. O número 11 também
da mesma Luiz iguais. empregada, é a mesma empresa. É o 11, é o 1590-2011, Pode apregoar primeira os dois, vara de a mesma Varginha. questão. Isso, e doutora Fernanda Rodrigues Marques, está inscrito pela agravada. Com a palavra o relator. A mesma situação, senhor presidente. Na emenda eu trato da questão, execução, reunião de processo atende aos princípios da economia, da celeridade processual e da duração razoável do processo. Artigo 5º, 77 da Constituição e encontra respaldo no artigo 28 da Lei 6.830 de 1980, aplicável subsidiariamente ao processo de trabalho por força do artigo 889 da CLT. Então, tanto no processo pautado de número 8 e de número 11, eu estou conhecendo dos agravos, rejeitando as preliminares e, no mérito, negando-lhes provimento. Inscrita também a doutora Fernanda para ambos os processos. A quem consulto se aguarda também o primeiro voto divergente, que é a mesma matéria sobre a reunião de execuções. Doutora Fernanda? Ok, eu Aguarda, aguardo. Bom, Isso. então, eu sou revisor em ambos os processos. Estou de acordo com o voto do relator em ambos. Desembargadora Maria Cecília. Igualmente, também eu me posiciono no mesmo sentido do voto do relator. Então, assim se decide em ambos os processos, nos termos dos votos do relator, à unanimidade. Ok. Será que tá me ouvindo? Então, vamos continuar nos processos físicos, terminar a sustentação oral dos processos físicos. O próximo da pauta é o 16 da pauta. 1862-2014, procedência terceira vara de Montes Claros, recorrente Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Imobiliária do Estado de Minas Gerais, recorridos Eletro Santa Clara, Montec, Jardel Construções Elétricas, Excel, Comar Construções e Montagens e Semig Distribuição S.A. Doutor Emerson é o relator, doutor Zé Eduardo é o revisor e doutora Maria Cecília é a terceira votante. Inscrito o doutor João Braulio Faria de Vilhena pelo recorrente. É o 16 da pauta. Bom, processo 16, Federação dos Trabalhadores na Indústria da Construção Imobiliária do Estado de Minas Gerais. Uma questão que envolve a legitimidade ativa do sindicato, substituição processual ampla, direitos individuais homogêneos. Não há dúvida sobre a legitimidade do sindicato, vou adiantando aqui a ementa, não há dúvida sobre a legitimidade do sindicato para postular as verbas trabalhistas devidas ao substituído, em face do que dispõe o artigo 8º, inciso 3º da Constituição da República, que não faz qualquer menção, qualquer restrição quantitativa do polo ativo. A ação trata de típicos direitos individuais homogêneos, isto é, direitos comuns que concernem aos trabalhadores substituídos, embora resultem de lesões individuais. Indo diretamente à conclusão, eu conheço do recurso ordinário interposto e, no mérito, dou-lhe provimento para reconhecer a legitimidade ativa da federação autora para propor a presente ação trabalhista em prol dos substituídos. O relator é O Emerson, conclui a leitura e fica Bom, feita por ele. eu vou concluir, já que eu comecei evitando, determino o retorno dos autos à instância de origem para apreciação do mérito dos pedidos conforme. Então, eu estou antecipando, pedindo vênia ao relator. Eu enxerguei aqui meu nome no voto, mas meu nome estava na condição de revisor. E eu não vi, sem óculos, achei que eu era o relator desse processo. Pedindo vênia, então vamos ter que inverter. Eu vou antecipar o voto do relator, meu voto, o relator, depois eu passo a palavra ao relator. Pedindo todas as vênias. Eu agradeço, Vossa Excelência, a leitura do meu voto
Então, esse é meu voto. Presidente, boa tarde a todos. Se o relator acompanhar Vossa Excelência, estamos de pleno acordo. Bom, então, Acompanho o revisor. como vota a desembargadora Maria No Cecília? mesmo sentido dos senhores. Estou de acordo com Muito obrigado, viu? Boa tarde. Então, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Eu li que José Eduardo estava aqui, abaixo aqui. Eu achei que você fosse só adiantar em mim. Não tinha divergência. O próximo é o 45 da pauta, é o 2945-2014, procedência 42ª Vara de Belo Horizonte. Recorrente Banco Bradescar S.A., recorrido Rafaela Cristina França Marçal e Diretriz Assessoria Empresarial Limitada. Doutora Maria Cecília é a relatora, doutor Luiz Otávio Renault é o revisor e doutor Emerson é o terceiro votante. Inscrito doutor Eduardo Vicente Rabelo Amorim pela primeira recorrida, é o 45 da pauta. Com a palavra a relatora. Na verdade, esse processo ele envolve questões ligadas à terceirização ilícita na atividade fim da tomadora de serviços. E também a aplicação do divisor 150 sobre as horas extras dos bancários. E, nesse caso, como em vários outros que nós estamos examinando, houve a renúncia à aplicação do divisor 150. É essa a razão pela qual foi retirado do sobrestamento e colocado em pauta para julgamento, levando em conta essa renúncia à aplicação do divisor 150. Nesse sentido, a minha conclusão fica sendo: conheço do recurso ordinário, no mérito, rejeito a preliminar arguída e dou-lhe provimento parcial para excluir da condenação a determinação de incidência do divisor 150, de modo que, na fase de liquidação, deverá ser observado o divisor 180. Fica mantido o valor da condenação, que segue compatível. É o meu voto. Inscrito para sustentação oral, doutor Eduardo, a quem consulto. Se Poderia aguardar o eventual. primeiro voto divergente. Sim, Excelência. Desembargador Emerson. Não, doutor Renault. Desembargador Renault. Desembargador Emerson. Também estou de acordo, senhor presidente. Então, assim se decide a unanimidade nos termos do voto da relatora. Obrigado. O próximo é o número 23 da pauta. 23 é o 199/2015, procedência primeira vara de Divinópolis. Recorrente é a Renata Aparecida da Cunha e recorrido Bayer S.A. Doutor Zé Eduardo é o relator, doutora Maria Cecília revisora e doutor Luiz Otávio Renault é o terceiro votante. Inscrito doutor Hegel de Brito Bozon pela recorrente. É o 23 da pauta. Bom, o Rego está presente? Está, né? Eu sou relator, nesse realmente eu sou relator. Conferi aqui. A questão envolve a estabilidade provisória de membro de administração de cooperativa. Adiantando já a ementa do voto, estabilidade provisória, membro efetivo de conselho de administração de cooperativa dirigente. A estabilidade de emprego de empregado eleito para cargo de direção em cooperativa está amparado pela estabilidade provisória contemplada pelo artigo 55 da Lei 5764 de 1971, que permanece em vigor após a Constituição da República de 1988 e alcança os membros eleitos diretores. Indo diretamente à conclusão, eu conheço do recurso ordinário interposto pela reclamante e, no mérito, dou-lhe provimento para condenar a reclamada a reintegrar a autora no emprego num prazo de 10 dias a contar da data da publicação desta decisão, mantidas as condições de trabalho anteriores ao desligamento, pena de multa de R$1.000 por dia, a ser revertida em favor da autora, bem como pagar-lhe os salários e demais verbas decorrentes do contrato de trabalho, verbas vencidas e vincendas, devidas desde 26 de janeiro de 2015 até a efetiva reintegração.
observados os critérios de liquidação fixados na fundamentação e a dedução dos valores quitados a título de verbas rescisórias. Arbitra o valor da condenação nessa instância em R$100 mil, com custas pela reclamada no importe de R$2.000, invertido os ônus da sucumbência. Inscrito para a sustentação oral, o doutor Hegel Bozon, a quem concedo a palavra, consultando se aguarda o primeiro voto divergente ou deseja fazer algum esclarecimento. Excelência, eu aguardo o primeiro voto de divergência, até porque a proposta de voto de Vossa Excelência está de encontro com o que decidido pelo Tribunal Superior do Trabalho em vários julgados. Doutora Maria Cecília? Eu estou de acordo com Vossa Excelência. Também estou de acordo. Renaud? Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Boa tarde, bom trabalho. O próximo é o número 18 da pauta. Aqui. Esse é seu, Hermes. Número 18 é o 2076-2014, procedência segunda vara de Montes Claros. Recorrentes Linica Fernandes, Ruas Magalhães e Holanda Tecidos Confecções Limitada e outras. Doutor Emerson, relator, doutor Zé Eduardo, o revisor, e doutora Maria Cecília, a terceira votante. Inscrito doutor Juliano Copelo de Souza, pela segunda recorrente. É o 18 da pauta. Com a palavra o relator. Gente, um voto mais longo por questão de responsabilidade civil, danos morais, fixação do valor, algumas preliminares suscitadas pelos reclamados de negativa de prestação jurisdicional, ilegitimidade de causa da segunda ré, que eu estou rejeitando, negam a questão do grupo econômico e a responsabilidade solidária, também analiso e nego provimento ao recurso, e adentro a questão do dano moral. Examina a questão, todo o fato que foi articulado, toda a discussão, digamos assim, que houve no ambiente de trabalho e comungo do entendimento de primeiro grau de que houve efetivamente um dano à esfera moral da reclamante. Então, mantenho a indenização tal como reconhecida em primeiro grau. E é uma matéria comum a ambos os recursos com relação à majoração do valor da indenização. Foi fixado na origem um valor de R$4.000. Realço aqui, né, a questão da dificuldade e dos meandros para a fixação desse valor, mas depois de feito todas as ponderações e todas aquelas circunstâncias que comumente nas decisões da primeira turma nós realizamos na análise desse caso, entendi que o valor atribuído ao dano está compatível com a sua extensão, o padrão remuneratório da autora, a culpa da ré, a dimensão econômica da empresa e também aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, por razão pela qual estou mantendo. Então, eu estou conhecendo os recursos, rejeitando as preliminares e, no mérito, estou negando-lhes provimento. É meu voto, senhor presidente. Inscrito para sustentação oral, o doutor Juliano Copelo, a quem concedo a palavra. Excelentíssimo presidente, boa tarde, demais julgadores, excelentíssimo representante do Ministério Público, colegas aqui presentes, estudantes. Bom, com toda a vênia ao voto do eminente relator, venho aqui trazer só alguns apontamentos mais fáticos do que jurídicos no tocante aos fatos que cingiram a condenação da empresa à indenização por danos morais. Bom, sem prejuízo das preliminares, tratando do pano de fundo da causa, em linhas gerais, uma terceira pessoa, um desconhecido, entrou em contato com a empresa, ligando no seu telefone comercial, para obter informações acerca de uma ex-empregada. E muito curioso que essa pessoa já fez a ligação gravando a ligação, ou seja, da nossa parte já se entende que há
uma má intenção, porque uma ligação graciosa, uma ligação despretensiosa, certamente não é gravada. Bom, essa pessoa liga, pede para falar com alguém dos recursos humanos. Essa pessoa dos recursos humanos, inclusive, fala que mais informações deveriam ser obtidas diretamente com o proprietário da empresa, mas antecipa algumas vagas informações sobre uma ex-empregada. Ele pergunta, você conhece fulano de tal? E essa pessoa vai dizendo, conheço, tudo mais. E não discorre, não apresenta nenhuma informação grave o suficiente para aferir a honra subjetiva da recorrida, no caso. Ele apenas diz que a pessoa trabalhou lá e coloquialmente diz, não pega não. Ou seja, no sentido de que talvez não seria uma boa contratação, mas não trata nada a respeito da índole dessa pessoa, não diz se ela é confiável, se não é, se praticou algum abuso enquanto foi empregada, enfim. Então, inicialmente, o nosso ponto de vista é que as informações prestadas, né, elas não são suficientes para poder desabonar a conduta de uma ex-empregada. Ultrapassada essa questão, nós temos também que discutir a questão da validade dessa prova. É uma prova que nós enxergamos como prova clandestina. Ela foi obtida sem que o interlocutor soubesse que estava sendo gravado. Né? Há entendimentos, né, nos tribunais superiores no sentido de que essa prova não é lícita. E aqui, mais uma vez, nós atraímos, né, invocamos esse entendimento de que se o interlocutor não sabe que está sendo gravado, ele não pode participar, né, de um diálogo que posteriormente será usado contra ele. Né? Então, a própria natureza da prova não é lícita. Então, não pode lastrear essa condenação. E, por fim, né, essa terceira pessoa que ligou para obter informações, ela demonstra naturalmente se compor um conluio com a recorrida, porque fez a ligação com o objetivo explícito de obter prova que posteriormente seria objeto de possível condenação no âmbito do Poder Judiciário Trabalhista. Ou seja, vamos dizer assim, uma armação entre pessoas que visam obter da justiça uma indenização. E tanto é que o empregado que prestou essas possíveis má referências, no momento em que pede mais informações sobre esse terceiro, esse estranho à relação processual, né, no sentido de quais seriam as pretensões dessa pessoa para contratar a ex-empregada, ele simplesmente desconversa. Ou seja, o senhor, no caso Dilson, que provocou a ligação, que gravou a ligação, já o fez sem nenhum propósito de contratar. Simulou um fato, né, armou uma situação para poder obter algum tipo de prova. E tanto é que no momento em que ele é consultado pelo empregado da empresa, ele fala que não sabe o que vai montar. Eu estou querendo contratar essa ex-empregada, mas eu não sei qual o negócio, eu não sei nem o nome da minha empresa, eu não tenho empresa, enfim. Então, sob o nosso ponto de vista, e com toda a vênia, o nobre entendimento do outro relator, não há, primeiro, prova de que a honra subjetiva da autora tenha sido abalada, e a prova em si, se é que existe, ela é ilícita, tendo em vista que foi prova de um conluio entre essas pessoas. Então, peço vênia ao entendimento do relator para poder requerer provimento do nosso recurso no sentido de excluir a condenação ou, se assim for, diminuí-la. Relator? Já tem voto. Essa questão da ilicitude da prova foi examinada aqui. É uma prova, a questão da prova, né, decorre de atos do âmbito da atuação pública das partes envolvidas. O senhor Marlon, né, que é a pessoa lá da empresa que se envolveu nessa conversa telefônica, não há como negar que seja, né, um preposto da reclamada no sentido de ser empregado dela, atua ou fala em nome dela, pelo menos assim o fez enquanto prestou as informações em nome da empresa, e se o fez, presume-se que tinha poder ou capacidade para tanto, né? Então, é uma prova comum, o conteúdo da prova em si ele não é questionado,
a jurisprudência tem entendido que essa prova feita nesse sentido, em que os atos, né, que dela resultam são atos comuns às partes, não há nenhuma ilicitude nisso aí, não é a forma como ela foi colhida, não tem nada de abusivo ou ilegal. Transcreva aqui o teor completo, né, da parte principal dessa conversa telefônica, em que realmente o senhor Marlon aponta um sentido bem pejorativo, no sentido da contratação da reclamante, quer dizer, inviabilizando até mesmo a sua contratação. E a prova em si do ilícito nesse tipo de conduta, ela acontece pelo próprio fato, ou, como se diz, in re ipsa, né? A própria prática do fato já demonstra o dano, ou representa o dano, a ofensa, no caso extrapatrimonial, pela qual passou a reclamante. Então, eu peço vênia, as questões foram todas apreciadas aqui, mas mantenho a proposição de voto. Eu sou revisor nesse processo. Essa questão da prova ilícita, né, ela tem uma série de nuances e ela tem que ser, o entendimento dela mais restritivo, evidentemente, é na seara penal. Na seara penal, realmente, essa prova ilícita ela tem que ser usada de forma mais restrita. Mas, fora da área penal, tanto a jurisprudência como a doutrina está caminhando no sentido de uma, vamos dizer, flexibilização dessas chamadas prova ilícita, porque aí, nesse caso, o que tem que fazer é uma ponderação dos bens a serem protegidos, né? No caso, o direito de subsistência do trabalhador me parece suplantar no caso, em espécie, né, aplicando uma proporcionalidade, o direito de sigilo telefônico da empresa. Então, nesse caso, eu acho que, a partir de uma ponderação desses bens tutelados e protegidos, eu entendo que, nessa hipótese específica, pode ser considerada válida a prova, a da gravação telefônica. Então, eu peço vênia da sustentação oral, mas eu também estou acompanhando integralmente o relator. Desembargadora Maria Cecília. E aqui, no caso, eu acrescento que o desembargador, ao elaborar o voto e a fundamentação, prestigiou o convencimento do doutor magistrado de primeiro grau, que foi quem teve contato com as partes. E quanto ao valor da indenização, foi por ele fixado em R$4.000. Havia recurso de ambas as partes, da reclamante para que fosse elevado e do reclamado para que fosse reduzido esse valor. E, prestigiando exatamente esse contato pessoal do magistrado de primeiro grau com as partes, foi mantido o valor tal como por ele arbitrado e nos pareceu também razoável. Estou inteiramente de acordo. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigado, boa tarde a todos. O próximo é inscrição feita aqui, é o número 3 da pauta. É o 10/2014, procedência 13ª Vara de Belo Horizonte. Recorrente Orzelino Correia da Silva e recorrido Armazém Utilidades Domésticas Limitada. Doutor Emerson é o relator, doutor Zé Eduardo é o revisor e doutora Maria Cecília é a terceira votante. Inscrita a doutora Maria Aparecida Vidigal pela recorrida. É o 3 da pauta. Com a palavra o relator. Também um voto longo, discute questões de horas extras, cargo de confiança, diferença de verbas rescisórias, tempo à disposição, sobreaviso, indenização de danos morais, benefícios convencionais, vários deles, e honorários advocatícios. Mas eu estou conhecendo o recurso interposto pelo reclamante e, no mérito, negando-lhe provimento. Inscrita para sustentação oral,
a doutora Maria Aparecida Vidigal, a quem conceda a palavra, consultando-se, aguardo o primeiro Eu vou aguardar o próximo voto. Eu sou o revisor nesse processo, eu estou de acordo. Desembargadora Maria Cecília? Eu também, como terceira votante, estou de acordo. Então, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Sim, eu agradeço. Obrigada. Deixa eu então o seu por último. Ok. Então, vamos agora para os processos eletrônicos do PJE. A sessão do doutor Renault. Vai. Vai. É a sessão do senhor. O primeiro é o número 4 da pauta, é o 10028, recorrente Lázaro Mariano Dias, recorrida Rio Branco Alimentos S.A. Doutor Renault é o relator, doutor Emerson é o segundo votante e doutor Zé Eduardo é o terceiro votante. Inscrita a doutora Cláudia Magalhães Souza, pela reclamada. Acesso ao processo, né? É só para esclarecer aos estudantes que agora nós vamos entrar na sustentação oral de processos eletrônicos. Os processos físicos estão aqui na sessão. Agora, se o advogado quiser consultá-los, né? Agora, os processos eletrônicos, tem aí um notebook, deve estar ali, né? Não estou enxergando, mas deve estar ali. Tem dois. Nas duas laterais, tem aí um notebook em que os advogados podem consultar os autos virtuais. Então, com a palavra, Já entrou, doutor o Renault, relator. na sessão do senhor. Tá, o doutor Renault. Qual que é o número dele? Deixa que ele vai entrar sozinho. Só entrar na sessão que ele já está apregoado. É o Lázaro? Exato. Deu certo. Está aqui no meu também, já está. Ele é o primeiro que abriu. Hã? O que aconteceu aí? Senhor presidente, a matéria versa em seu núcleo acidente de trabalho, em que eu analiso a questão sob a ótica da teoria do risco-proveito e uma obrigatoriedade de reparação. Envolve, portanto, a indenizações por danos morais e materiais. Eu analiso a prova dos autos e estou entendendo que houve um nexo de causalidade entre o acidente sofrido pelo reclamante e a atividade desenvolvida no curso de contrato de trabalho havido com a ré.
devendo, no meu modo de entender, data vênia, responder à empregadora pelo risco, pois aquele que, por meio de sua atividade, cria esse risco é obrigado a repará-lo. Quanto ao valor da indenização, são os parâmetros adotados aqui na turma: proporcionalidade, razoabilidade, grau de extensão da lesão e também os outros aspectos que cercam cada caso em contrário. De modo que eu estou dando provimento ao recurso para crescer a condenação, a indenização por dano moral no valor de R$10.000. Quanto aos honorários periciais, em face da inversão do ônus da sucumbência, do objeto da perícia, fica atribuída à reclamada o pagamento, o ônus de pagamento dos honorários periciais, cujo valor é de R$1.000. Inver também os ônus da sucumbência quanto às custas que ficam a cargo da reclamada no importe de R$200, e ela fica ciente de que deverá efetuar o respectivo recolhimento na forma da jurisprudência do TST. É o meu voto. Inscrita para sustentação oral, a doutora Cláudia Magalhães Souza, quem concedo a palavra. Muito obrigada. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, todos os desembargadores que integram essa colenda turma, ilustres representantes do Ministério Público aqui presentes, senhoras secretárias, todos os demais advogados, colegas aqui presentes e estudantes de direito aqui também presentes nessa sessão. Primeiramente, uma boa tarde a todos. Não obstante o voto proferido pelo ilustre desembargador relator, a reclamada, que neste caso é recorrida, com a devida vênia, ousa pedir que seja, nesse caso, mantida a sentença. Isso por quê? A ação trata-se de pedido de indenização por dano moral e material em razão de acidente narrado pelo empregado, o qual se desenvolveu sucintamente da seguinte forma: o empregado ele era responsável pela limpeza de determinado setor na empresa e, quando fez o uso da mangueira para esta limpeza, a mangueira, pela pressão, soltou-se da sua mão, vindo a atingir o seu ouvido, isso é um aparelho auditivo que ele utilizava, e, em decorrência disso, houve uma lesão. Num primeiro momento, ao ser relatados os fatos dessa forma, que é o que consta da inicial, dá a entender que haveria uma culpa da empresa, uma falta de cumprimento do seu dever de cautela. Mas, com a devida vênia, como já requerido, a prova, o conjunto probatório dos autos, trouxe a verdade dos fatos, que diverge bastante do relato feito pelo autor na sua inicial. Isto porque tanto a documentação juntada aos autos, como a própria perícia realizada, inclusive tendo o perito tido cuidado de tomar o relato dos fatos diretamente do autor, bem como há de se destacar aqui o depoimento pessoal prestado pelo reclamante em audiência, convergem no sentido absolutamente oposto ao que está narrado na inicial, vindo trazer aos autos a prova na qual se baseou o juiz de primeiro grau, no qual ele entende-se que está correto, de que o acidente houve, sim, mas neste caso não houve culpa do empregador, mas sim uma culpa exclusiva da própria vítima. Isto por quê? O autor confessou em seu depoimento pessoal e isso referendou o que ele próprio havia declarado ao perito quando foi indagado da dinâmica de como ocorreu o acidente, dos seguintes fatos. Primeiro, de que ele foi devidamente treinado a executar a sua função. Sabia manusear a mangueira para a limpeza. Sabia que deveria abrir o registro de água devagar para que não houvesse pressão na mangueira, de forma a realizar a limpeza. Que no dia do acidente, mesmo estando portando EPIs, sabendo de como deveria manusear
registro e mangueira, inclusive quanto ao posicionamento do bico da mangueira. Este simplesmente abriu o registro de água de uma única vez, mesmo sabendo que isso produziria uma pressão muito maior na mangueira e o jato de água sairia com força maior, ocasionando o acidente. Então, neste caso específico, há uma prova inconteste no processo, tanto pericial como pelo próprio depoimento do autor em audiência, confessando que o acidente ocorreu sim, mas por culpa exclusiva do empregado, que mesmo tendo treinamento, portando EPIs, procedeu no dia de forma totalmente distinta do que ele havia sido treinado, do que era o procedimento de rotina e de segurança, vindo a acidentar-se. Então, aqui não se trata, com a devida vênia, de se aplicar a teoria do risco, porque o empregador aqui tomou todas as medidas necessárias para que fosse executada a tarefa com segurança e o empregado sabia disso. Não se trata aqui de falha no equipamento, mas sim de, infelizmente, falha humana. Entendendo a reclamada aqui que não seria o caso de ser imposta a ela qualquer tipo de indenização de dano material de forma alguma, porque não houve prova de nenhuma perda pecuniária. Pelo contrário, tudo que o empregado necessitou em termos de acompanhamento, compra de medicamentos, aparelho para a sua reposição de pilhas para o seu aparelho auditivo, tudo isso foi documentado pela empresa no sentido de que ela arcou com qualquer custo material. E, em termos de dano moral, entende-se aqui, com a devida vênia do voto já proferido pelo ilustre desembargador relator, que não houve culpa da empregadora no acidente. Não houve nenhum tipo de redução da capacidade laborativa, porque isso ficou bem destacado pelo perito, inclusive em resposta ao quesito de número 18, feito pelo autor, de que a capacidade laborativa ficou preservada, sem redução. É em conteste a questão do treinamento do autor para o exercício da função. Isso também foi objeto da prova pericial, tendo o perito respondido ao quesito do reclamante, que, no sentido de que se ele havia sido treinado devidamente, sabia como operar o equipamento e se descuidou, o perito disse que houve treinamento. O fornecimento correto dos EPIs. E se algum desdobramento houve com relação a procedimento cirúrgico, o perito também deixou bem claro que nada do que ocorreu com o reclamante, seja no momento em que ele se acidentou, repita-se, seja posteriormente, com as propedêuticas médicas utilizadas para o seu atendimento. Se houve algum elemento negativo, também não se deu por culpa do empregador, que aqui, volta-se a dizer, não se descuidou do seu dever de cautela, entendendo com a devida vênia não ser aqui o caso, neste caso específico, de aplicação da teoria do risco. Por isso, pede-se vênia do voto já proferido para pedir que seja mantida a sentença que negou ao reclamante, neste caso, as indenizações pleiteadas, tanto no aspecto material como também no seu aspecto moral. É o que se pede, reportando-me as demais questões existentes no processo quanto a provas e, especialmente, argumentos expostos nas contrarrazões recursais apresentadas pela reclamada, para que seja, sim, mantida a sentença, nesse caso, na sua integralidade. Ao relator, para suas considerações. Senhor presidente, eu vou pedir vênia a serena e brilhante, muito agradável de ouvir a sustentação oral da ilustre advogada, mas eu vou encaminhar o meu voto, manter o encaminhamento, porque essa questão da culpa exclusiva do reclamante, eu tenho percebido que nos processos que envolvem pedido de dano moral por causa de indenização e outros pedidos também, se pretende que essa culpa recaia exclusivamente sobre o reclamante. Eu peço vênia, a teoria do risco-proveito, ela fica no meio caminho entre a responsabilidade subjetiva e objetiva. E, no caso da vênia, de certa maneira, se a pressão era tão intensa a ponto de causar uma lesão desta natureza, existem redutores de pressão da água. Quer dizer, não é de modo
que não se poderia, data vênia, atribuir essa culpa única e exclusivamente ao reclamante. Eu peço vênia, eu examino essa questão do acidente, faço referência à prova pericial, que está bem feita, é apenas a questão da conclusão. A conclusão a que chegou o ilustre perito e que foi secundado pelo ilustre juízo prolator da sentença. Então, eu peço vênia e mantenho meu voto. Desembargadora Maria Cecília. Doutor Renault, eu não voto. Não, Doutor Emerson. desembargador Emerson. Senhor presidente, eu também acompanhei atentamente a sustentação, muito bem produzida, mas o Pedivene acompanho o relator. E também tem, quanto a esse aspecto, sempre dito nos meus votos, que o relato que se faz aí, né, dessa situação ocorrida neste processo, decorre até de um fortuito interno da própria atividade da empresa. Ou seja, há um risco inerente em que a empresa está submetida sua atuação enquanto empreendimento. É um caso típico deste, né? Quer dizer, tudo aparentemente protegido, tudo aparentemente realizado segundo o roteiro pré-determinado para que nada ocorresse, e assim mesmo ocorre. Ou seja, a quem deve se atribuir o encargo a esse tipo de reposição à situação anterior, que indenizar é exatamente tentar fazer isso, né? Reproduzir a situação antes da ocorrência do acidente, que no nosso caso, infelizmente, tem que ser de ordem financeira, quando já ocorrido o evento. É exatamente a gente tentar repor ao trabalhador, né, as perdas que ele sofreu. E quem tem maior capacidade para assim fazê-lo é, obviamente, quem tira proveito desse trabalho, que é o empregador, que internamente corre o risco exatamente por explorar a atividade sobre a qual vem atuando o empregado. Então, eu peço vênia, seja pela teoria do risco, seja pelo próprio fortuito interno da atividade a qual se submete o trabalhador no âmbito da empresa, não vejo como extrair da responsabilidade do empregador a ocorrência do evento. Então, eu acompanho o relator. Eu sou o terceiro votante nesse processo. Como ressaltado aqui muito bem no voto do relator, fazendo essa releitura do artigo 2º da CLT, risco da atividade econômica significa também risco referente ao acidente no ambiente de trabalho. Então, eu peço vênia à sustentação oral, eu também estou acompanhando o voto do relator. Então, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Boa tarde a todos. O próximo é o número 7 da pauta, é o 10.251/2015, recorrente Banco Santander Brasil S.A., recorrido Sandro José Surete Pires. Com a palavra o relator. Inscrito o doutor Eduardo Vicente pela recorrente. Recorrido. Vossa Excelência. Na sessão do senhor ainda é o 7. Vai entrar aí agora. Quem não vai mudar? Para mim não entrou também, não. Começou. Erro inesperado. O meu deu um problema aqui. Erro inesperado. Sai da secretária.
Mas está demorando nisso, está aqui também. No nosso não entrou ainda não. Não. Porque houve uma migração para uma nova atualização ontem. Agora o meu entrou. Né? Então, quando há essa migração, o sistema fica... O Renault, o meu entrou. Deu erro. Deu erro. O meu também deu erro. Aí eu teve que reiniciar. Senão nós vamos ficar aí à tarde. Nossa. O senhor também aqui? Eu estou hoje verdadeiro juiz itinerante. Mas caiu, doutor. Deixa eu ler. Caiu. Senão nós vamos ficar a tarde inteira. Caiu. Conheço o recurso do reclamado e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para determinar a aplicação do divisor 220. Caiu. Tirou? Caiu. Não, o meu caiu. Caiu aqui. O seu também caiu? Porque caiu o sistema. Caiu o sistema aqui. São as vicissitudes do processo eletrônico. Não, fica aí. Divisor 220, bem como para excluir da condenação os reflexos das horas extras em gratificações semestrais, abono único e PLR e a indenização equivalente à gratificação especial. Eu estou reduzindo o valor atribuído à condenação de R$300 mil para R$130 mil, com a consequente diminuição das custas de R$6 mil para R$2.600, com as consequências legais, inclusive da súmula 25 do TST. É o meu voto. Antônio, eu estou na sessão, agora eu te ligo depois, tá? Tá lento, eu vou ver o que está acontecendo. Inscrito para sustentação oral, já terminou. O doutor Eduardo Vicente Cabelo Amorim, a quem conceda a palavra. Senhor presidente, da mais convidada dessa igreja turma, estou inteiramente de acordo com a proposta de voto do Lúcio relator, exceto quanto ao tema gratificação especial. Olha, o que aconteceu no reclamado? O reclamado instituiu, sem que houvesse qualquer critério objetivo ou subjetivo, uma gratificação para aqueles que eram dispensados sem justa causa. E isso perdurou no tempo, sem se dizer que seria por um período limitado ou se seria por mais tempo. O certo é que essa gratificação ela contemplava a única condição que existia efetivamente, e foi demonstrado isso com a juntada dos RCTs dos empregados referidos, foi a dispensa sem justa causa. E aqui, no caso, foi exatamente isso. Então, espera-se que o voto do ilustre relator seja mantido, a exceção de manter a proposta do juízo de primeiro grau para deferir a gratificação semestral, tal qual foi deferido naquela instância, que se espera. Doutor Edmado Emerson. Eu estou acompanhando o relator. Eu peço vênia também, eu estou acompanhando também o relator, inclusive quanto ao tema da gratificação. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Muito obrigado, boa tarde, bom trabalho para todos. Está entrando aqui. Próximo é o número 24 da pauta. É o 11.090/2016, recorrente Maria de Fátima Souza Neves e recorrido Lar do Idoso Maria Augusta Teixeira. Inscrito Dr. Leonardo Antônio dos Reis pela reclamada. É o número 24 da pauta. É ainda da decisão do senhor. Abri aqui.
está abrindo aqui. Ainda não. Agora abriu. Olha lá, se está tendo algum. Na sessão? Fica assim, guardando a resposta, né? Senhor presidente, eu estou verificando que é um ROPS. Eu estou conhecendo do recurso e, no mérito, negando-lhe provimento, mantendo a sentença seus próprios jurídicos fundamentos, conforme previsão legal. Inscrito para sustentação oral, o doutor Leonardo Antônio dos Reis, a quem concedo a palavra. Boa tarde. Excelentíssimo senhor desembargador, cumprimento também os demais colegas advogados, serventuários da Justiça e colegas aqui presentes. Excelência, eu só acreditando na aplicação da plena justiça, eu requer e espera ver a respeitosa decisão do meritíssimo juiz Acor mantidas em todos os efeitos, excelência. Não mais é só. Desembargador Emerson. Acompanhando o relator nesse sentido. Eu sou o terceiro também, estou acompanhando nesse sentido, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigado, excelência. Boa tarde. O próximo agora é o número 25 da pauta. (11.101, 2015). Recorrente Suelen Tatiane de Freitas Santos e recorrido MGS Minas Gerais Administração e Serviços S.A. Inscrito Dr. Cristiano Elderson de Araújo pela reclamante. É o número 25 da pauta. Não, eu digo assim, para. Olhar por quilo. Eu entro rápido, o meu não demora. É que abre o sistema novo. Brasil inteiro. Olha, eles aqui elaboram o sistema. Abrem para cada regional. Só faz as adaptações. Faz as adaptações do regional. Mas a partir do momento base em que ele abriu, você faz a adaptação e o controle é cada regional. Em parte. Não do sistema, a gente não tem como lá dentro e alterar ele, não. Tem de defeito, gente. Trazer para cá. Abrir um chamado em Brasília. Central repete para lá. Suelen MGS. Isso. A questão envolve a dispensa, uma discussão a respeito da dispensa e a motivação do ato, que é um tema frequente e recorrente. Eu estou entendendo que, e aplicando a súmula regional número 57, e que incumbe à MGS o ônus de provar os motivos alegados para a dispensa. Já há uma adaptação do voto à resolução atual, que não é mais a 40 de 2010, mas a 23 de 2015. E a conclusão do meu voto, após citar farta jurisprudência, e a matéria já está, portanto, simulada, estou dando provimento parcial
ao recurso para declarar a nulidade da dispensa da reclamante, determinando a sua reintegração no emprego, com a condenação da ré a promover a retificação da CTPS e ao pagamento, no prazo legal e na forma da lei, autorizadas as deduções para a Previdência Social, observar todos os critérios legais e para o imposto de renda também, os salários vencidos e vincendos, 13º salários e férias adicionadas de 1/3, com reflexos, incidências e repercussões no FGTS devidamente atualizado desde a dispensa, ocorrida em 14/4/2014, até a data do efetivo retorno, mantidas as condições e vantagens da época da dispensa, autorizada a compensação de valores comprovadamente pagas sob o mesmo título, conforme se apurar em liquidação. Inverta os ônus da sucumbência, arbitrando a condenação R$50 mil, com custas de R$1.000 na forma da súmula 25 do TST. É o voto. Inscrito para sustentação oral, o doutor Cristiano de Araújo Abreu, a quem concedo a palavra, consultando se aguarda o primeiro voto divergente. Excelentíssimo senhor presidente, eu vou aguardar o voto de divergência. Vereador Emerson. Não tem divergência. Estou acompanhando o relator. Eu sou o terceiro votante, eu também estou de acordo. Assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigado, boa tarde. O próximo é o número 33 da pauta. A inscrição foi feita aqui, ele não está com o fonezinho, não. O relator? O relator? É o número 33 da pauta. 33, vai abrir. É o 12351-2013, recorrente Saitama BH Veículos e Peças Limitada e recorrido Fernando Tadeus Ferreira de Oliveira. Inscrito Dr. Dilson de Jesus Almeida Guimarães pelo recorrido. Assim que o processo for apregoado, surgir na tela palavra com o relator, mas o meu ainda não entrou. Da nossa secretária já está, já entrou, mas o meu também não. Agora sim. É Fernando Tadeu Ferreira. E Saitama. E Saitama, né? Sentença da segunda vara de contagem, doutor Marcelo Oliveira e Silva. Tema, horas extras. Estou negando o provimento, entendendo que a matéria fática foi bem analisada pelo juiz de primeiro grau, com base na análise muito detida dos controles de jornada ID 2284-845. Estou conhecendo e negando o provimento ao recurso, presidente. Inscrito para sustentação oral, o doutor Dilson de Jesus Almeida Guimarães, a quem concedo a palavra. É pelo recorrido também, né? O senhor está inscrito? Sim, pelo recorrido, a quem excelência. consulto se aguarda o primeiro voto divergente. Sim. Doutor desembargador Emerson. Sem divergência. Também sou o terceiro votante. Eu peço vênia para acompanhar o voto do relator. E assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Boa tarde, excelência. Bom trabalho. Muito obrigado. Agora a sessão do doutor Emerson. Você não vota, né? Talvez você não tenha a minha sessão, mas pode fechar. É a minha, você clica nela. Não tem. Você não participa. Mas é só pedir. Ela coloca aí. Do doutor Emerson é o número 5 da pauta. É o 10.654/2015, recorrente Texcity do Brasil Limitada e Claudionor Girundi de Souza. Participam o doutor Zé Eduardo como segundo e a doutora Maria Cecília como terceiro votante. Inscrito o doutor Fernando Antônio Rola de Vasconcelos pelo reclamante. É o número 5. Obrigada, agora não. Quem que inclui meu nome? Põe a pauta para ele. A palavra o relator. Presidente,
processo que discute sobre cargo de confiança, artigo 62, 2 da CLT. Argue-se uma nulidade da sentença por cercear o direito de defesa, que eu estou rejeitando. Analiso a questão do cargo de confiança, profundidade, estou negando provimento, e a questão da justiça gratuita no recurso da reclamada. Todas as matérias conheço e nego provimento. Quanto ao recurso do reclamante, discute sobre adicional de periculosidade, pois examinando o laudo, as conclusões e ausência de prova em sentido contrário, estou também ratificando a sentença, negando provimento. Estou conhecendo de ambos os recursos e, no mérito, negando-lhes provimento. Inscrito para sustentação oral, o doutor Fernando Rola, a quem conceda a palavra. Obrigado, boa tarde, excelências. Nesse caso, antes de mais nada, o reclamante gostaria de requerer a juntada de subestabelecimento. Deferido. Obrigado. Excelências, o reclamante pede vênia aqui para dissentir do eminente relator apenas no que concerne ao direito ao adicional de periculosidade. E por quê? O faz fundamentalmente porque a premissa de que parte o laudo pericial é equivocada. O laudo pericial toma como base da sua conclusão o fato de que o reclamante só eventualmente, ou só por períodos extremamente reduzidos, ingressaria nas áreas da empresa em que está presente a periculosidade. E essa premissa foi desfigurada pela prova oral. Foi desfigurada até mesmo pelo depoimento da testemunha da reclamada. Porque, de fato, o reclamante, como gestor operativo, exercia parte de sua jornada no escritório da empresa, livre, portanto, de todo e qualquer risco, mas exercia uma parte significativa de sua jornada na área de produção, mais especificamente no setor das tintas, no setor do preparo das tintas, onde havia inflamáveis estocados em volumes superiores aos limites de tolerância estabelecidos pelas NRs. E por isso, excelências, porque há nos autos, inclusive, laudo pericial levado a efeito no processo de outro gestor operativo, pessoa com quem o reclamante alternava turnos de trabalho, e esse gestor operativo teve o seu direito devidamente reconhecido. Mas nesses autos mesmo, sem necessidade de lançar a mão dessa prova, digamos, emprestada, excelência, nesses próprios autos, ficou mais do que comprovado pela prova oral que essa premissa do perito de que o reclamante só eventualmente ou só por períodos extremamente reduzidos ingressaria nas áreas perigosas da empresa, essa premissa foi derrubada pela testemunha do reclamante, que disse que até 80% da jornada do reclamante era efetivamente cumprida na área de produção, em razão da necessidade de o reclamante ter de acompanhar os líderes de equipe e acompanhar os operários na solução de problemas que eles próprios, lá com seus líderes, não conseguiam solucionar. E a própria testemunha da reclamada, a testemunha Sérgio, afirma categoricamente que o gestor acessa o setor de pintura diariamente. Ora, excelências, essa mesma testemunha diz já ter visto o reclamante por menos de 1 hora no setor de pintura. Não é verdade que não existe nos autos a especificação de qual seria a duração dessa presença, né, de cada ocasião em que o reclamante comparecia no setor de pintura. Mas essa mesma testemunha da reclamada diz que a presença dele era diária. E a testemunha do reclamante diz que essa presença se dava minimamente por 3 vezes ao dia. De modo que, considerando a jurisprudência já firme da SDI até do Tribunal Superior do Trabalho, segundo a qual períodos de meros 5 minutos já são suficientes para a caracterização do direito ao adicional de periculosidade, para a presença do risco, para a manifestação do risco, tanto assim que esses períodos extremamente reduzidos são esses ínfimos, efetivamente ínfimos, que não é o caso, portanto, desses autos em que nós estamos cogitando de acompanhamento de diversas tarefas, dentre as quais o comparecimento, dentre as quais algumas que exigiam o comparecimento ao setor do preparo das tintas, por pelo menos 3 vezes ao dia. Quer dizer, supondo que esse comparecimento não se fizesse lá
por mais que 5 minutos, mas esses meros 5 minutos, né, somados, esses 3 comparecimentos, quer dizer, cada um deles não teria levado aí nem 2 minutos, mas ainda assim, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho é firme no sentido de que aí já se faz presente o risco e, portanto, já se tem como devido o adicional de periculosidade. Então, por essas razões, Excelência, é que o reclamante pede vênia para que o voto do eminente relator, nesse particularíssimo aspecto, né, quanto ao mais deve ser integralmente acompanhado, mas nesse particularíssimo aspecto seja revisto. Muito obrigado. O relator deseja alguma consideração? Presidente, eu mantenho o voto. Eu estou até reabri o processo aqui, voltei aos depoimentos colhidos em audiência, com todas as vênias da brilhante sustentação oral, ainda continuo convicto de que o reclamante não tinha como atividade efetivamente, e a prova não comprova isso de forma cabal e a ponto de, vamos assim, desconstituir a conclusão do laudo pericial, no sentido de que disse o seguinte, o senhor perito: baseado nas apurações supracitadas, o gestor operativo possui a função de percorrer as áreas para acompanhar e verificar a qualidade do trabalho da produção, bem como orientar seus subordinados quanto à programação, aspectos produtivos, qualitativos e de segurança. No entanto, não permanece em áreas produtivas por longos períodos. Tampouco se expõe às mesmas condições dos operadores e líderes de cada área, salvo na eventualidade de acompanhar situações específicas que demandam sua presença. O que, inclusive, uma das testemunhas fala que ele era contactado, parece que por celular. A função de acompanhar permanentemente a área do líder de produção, denominado Team Leader, que efetivamente é o que a prova demonstra que era aquele empregado que efetivamente permanecia da área. O reclamante, resumidamente, eu poderia citar outros trechos do laudo, ele tem mais efetivamente essa função de chefia, de coordenação de toda a área de trabalho, sem efetivamente estar ligado efetivamente à área em que havia uma atividade perigosa, que era a área de preparação, o setor de acabamento de tintas, né? O reclamante não se fazia presente nesse local, nesses locais, de forma permanente, de forma mesmo intermitente, mas sim de maneira meramente eventual. Eu peço vênia, analisei toda a prova, inclusive laudos, né? Existem alguns laudos que foram juntados, paradigmas a esse processo, e nenhum deles me convenceram de forma diferente do que o juiz de primeiro grau concluiu. Então, eu peço vênia, mas mantenho o meu voto. Eu também, doutor Fernando, peço vênia, eu estou acompanhando o voto do relator. Desembargadora Maria Cecília. Eu tive uma duvidazinha com a sustentação oral, muito bem feita, como sempre, e também revisitei aqui os depoimentos testemunhais, e o da empresa fala que ele realmente adentra diariamente o setor. Tinha que ir até a área de preparação de tintas para acompanhar tal atividade. Não confirmou ser de sua responsabilidade realizar a tarefa, pois a área de pintura tem o seu líder imediato. Isso está no laudo pericial. O desembargador me permite, na verdade havia uma distinção entre visitar a área onde eram executadas as atividades e a área onde era armazenada tintas e materiais perigosos. Ele não adentrava a área e ficava em área de risco desse armazenamento. Ele passava na área de produção, visitava, analisava, acompanhava, mas não na área de armazenamento, que é onde residia o perigo. Ok, estou de acordo e peço vênia ao doutor Fernando Rolim, estou de acordo com o relator. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigado. Boa tarde. O próximo agora é a sessão do doutor Zé Eduardo. Armazenamento uma coisa, execução das atividades com menos tinta. Entendi. Doutor Renaud, esse agora é a sessão do doutor Zé Eduardo. Estou abrindo aqui. Eu não apregoei ainda, não abriu.
Você não está aí, não. É o número 12 da pauta. É o 10.672, 2016, agravante Flávio Vilhena de Sales Dias, agravado Centro Educacional de Formação Superior, CEFUS. Participa a doutora Cecília como segunda votante e doutor Renault como terceiro votante. Inscrito, doutor Marco Túlio Fonseca Furtado, pelo reclamante, e doutor Davi Alves Loara, pela reclamada. É o número 12 da pauta. Ele errou lá, né? Bom, sou relator nesse processo. Agravo de petição, reintegração, dispensa de fato posterior. Vou ler aqui a ementa. A dispensa do trabalhador posterior ao cumprimento da determinação legal de reintegração, ausente causa legal ou convencional de garantia provisória do emprego ou estabilidade, deve ser discutida em ação autônoma, como decidido na origem. Em face disso, eu conheço do agravo de petição e, no mérito, nego-lhe provimento. Inscritos para a sustentação oral, doutor Marco Túlio Fonseca Furtado, pelo reclamante, e doutor Davi Alves Lara dos Santos, pela reclamada. Conceda a palavra ao recorrente, doutor Marco Túlio. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, ilustre representante do Ministério Público, senhora secretária, e demais desembargadores aqui presentes, meu ilustre colega, doutor Davi. Ousando discordar do ilustre relator, a questão em apreço ela é simplesmente se pode ou não, agora, no atual momento, nessa fase processual, proceder à dispensa sumária do autor. Aqui, ilustres desembargadores, em verdade, nos presentes autos, a decisão proferida neste processo determinou a reintegração do agravante, especialmente com a tutela antecipada. E a decisão não transitou em julgado. A decisão prevalece. A decisão proferida pelo desembargador Renault não transitou em julgado. Essa é a questão, já que a agravada interpôs recurso de revista, trancado e agravo de instrumento. Portanto, a dispensa procedida, ela poderia ter foros de cidade se tivesse transitado em julgado o processo. Aqui não está se discutindo se há ou não estabilidade, se há nova pretensão. Não há nova pretensão nenhuma. Há uma decisão da primeira instância, mantida por esse tribunal, que não transitou em julgado, que determinou a reintegração do empregado. E aqui nós temos uma situação muito interessante, que a agravada, quando da interposição do recurso ordinário, entrou com a medida cautelar, uma ação cautelar, pedindo um efeito suspensivo, da qual não vingou. Então, salvo o melhor juízo, caberia à agravada apresentar nova ação cautelar junto ao TST para pedir esse efeito suspensivo. Portanto, o que aliás, não foi atendido, né? A decisão é muito clara, né? Determinou, independente de trânsito em julgado, proceder à reintegração, o que foi observado pela empresa, pela instituição. Agora, a situação é a mesma, o processo não transitou em julgado, estamos aguardando uma decisão pelo TST, está ocorrendo a execução provisória da decisão que determinou a reintegração, que foi respeitada até então. Agora, num determinado momento, uma situação de cabo de esquadra, vem e promove a dispensa, arguindo que há uma nova pretensão. Não há nova pretensão. Há justamente o pedido que seja respeitado, obedecida a decisão proferida pela primeira instância, mantida por esse tribunal, e que ainda não transitou em julgado, que até então estava sendo observada, que é a decisão prevalente. Portanto, data máxima vênia, né,
se não houve o trânsito em julgado, estamos aguardando a decisão do TST, houve a reintegração, agora, de repente, cria-se uma situação para dispensar o empregado? Que nova pretensão seria essa? O que se pede é que seja honrado a decisão que está em curso. Portanto, eminentes julgadores, o que se suplica com todas as vênias ao ilustre relator, que a decisão que está em curso, que prevalece, é a que determina a reintegração do emprego, que até então estava sendo observado. E não valer-se dessa situação, data máxima vênia, de criar um outro motivo para a dispensa do agravante. Repito, houvesse o trânsito em julgado, caberia, em tese, a discussão que tenta fazer prevalecer a agravada. Por isso, suplico e espera, usando de sentido do voto do ilustre relator, que seja acolhido, provido o presente agravo, no sentido de que seja mantida a decisão proferida por essa mesma turma. É o que se pede, justiça. Com a palavra, o doutor Davi Alves. Lara. Excelência, gostaria de ouvir um voto, se houver voto divergente. Pois não. Confesso, o juiz sempre julga, nunca com 100% de convicção, né? Tendo 51% de convicção de um lado, ele julga, né? Porque a realidade ela é sempre multifacetada e quando proferi o voto para submeter aqui essa egrégia turma, eu tive uma convicção consistente no sentido do voto que adiantei. Confesso que agora me assaltou uma pequena dúvida. Então, eu gostaria que o doutor Davi sustentasse o seu voto, o seu ponto de vista, para que a turma tenha a plena condição de deliberar a respeito. Senhor presidente relator, demais desembargadores desta colenda turma, representantes do Ministério Público, serventuários desta colenda turma, senhores advogados aqui presentes e demais estudantes. Gostaria de cumprimentar a todos e desejar uma boa tarde. Pois bem, excelência, conforme exposto na decisão contida nos autos da execução provisória, o agravante pleiteia nova reintegração ao emprego como se o autor tivesse estabilidade ou garantia de emprego. Entretanto, excelência, conforme bem relatado na decisão da execução provisória em meados de 2015, o reclamante, hoje agravante, requereu a sua reintegração ao emprego, dentre outros pedidos, fundamentando-se a nulidade de sua dispensa calcada na ausência de procedimento interno supostamente obrigatório. Veja, senhor relator, aqui os fatos expostos na narrativa são distintos e não se comunicam entre si, embora exista uma aparente conexão. Em primeiro momento, discutiu-se a questão da invalidação da rescisão operada em junho de 2014, por descumprimento de procedimento prévio previsto no regimento interno da empregadora. Matéria esta, entre outras, que está pendente de julgamento no colendo TST. Agora, a matéria que discutimos aqui hoje refere-se à nova dispensa levada a efeito, no mero exercício do direito potestativo da empregadora, não havendo como extrair a decisão proferida qualquer óbice para tanto, com todas as vendas. Cumpre destacar, excelência, que a sentença proferida na ação principal não concedeu garantia de emprego ou estabilidade ao autor, apenas tornou sem efeito o ato de dispensa supostamente maculado por vício procedimental. Aproveitando o ensejo, excelente, nos autos principais, o relator, eminente desembargador Luiz Otávio Linhares Renault, discorreu o seguinte, abre aspas, de início, esclareças a recorrente que não se discute nos autos estabilidade ou garantia de emprego do reclamante, mas sim a nulidade do ato de dispensa do autor, que se deu em inobservâncias às normas regulamentares por ela mesma instituídas.
Ora, nobre presidente, se não há estabilidade e não há garantia de emprego, por que motivo estaria agravado e impedida de exercer seu poder potestativo? Portanto, excelência, se há ilegalidade na nova dispensa levada a efeito, se não me engano, em junho de 2016, com todas as vezes, não pode o agravante pretender sustentá-lo e buscar reparação no presente feito. A ordem de reintegração foi induvidosamente cumprida pela agravada. E o que se passou posteriormente, com todas as vezes novamente, extrapola o objeto da presente ação. Por todo exposto, nobres julgadores, é o presente para requerer o conhecimento e não o provimento do presente recurso, mantendo essa decisão em primeira instância. Gostaria só de fazer um registro, excelência, que hoje eu encontrei aqui minha querida professora Fernanda Nigri, queria fazer o registro, o meu cumprimento, o meu abraço fraternal a ela, muito bom reencontrá-la. Infelizmente, ela não sustentou nos aulas aqui hoje, para mim seriam mais 10 minutos de aula de trabalho. Tenho para ela um imenso respeito e gratidão eterna. Eu contigo. Obrigado. É o terceiro registro que é feito para a doutora Fernanda, para a professora Fernanda Nigri. Bom, eu confesso que eu estou, assim, gostaria de refletir novamente. Então, vou retirar esse processo de pauta, fica adiado para a próxima sessão a decisão. Esse processo fica já incluído em pauta na próxima sessão, adiado para a próxima sessão. Obrigado, boa tarde. O próximo é o número 8 da pauta. É o 10.207, 2015. Recorrente Rosenildo da Silva e Marabá Serviços e Transportes Limitada. E Vale do Tijuco Açúcar e Álcool S.A. Inscrita a doutora Cláudia Morralen pela reclamada. É o 10.207, 2015. Está aguardando aqui o PJE abrir o voto. Vou tomar outra. Bom, sou também o relator nesse processo. Corrente Vale do Tijuco, Marabá Serviços, Corrido e Rosenildo, são os recorridos mesmos. Então, aqui envolve insalubridade por operação, responsabilidade da segunda reclamada, aplicação da norma coletiva dos trabalhadores rurais, todas essas questões, a unicidade contratual, horas in itinere, salário in natura, honorários, periciais, indenização por dano moral, 2 indenizações, 2 discussões, intervalo intrajornada, premiação, processo amplo, várias matérias, né? Inclusive um pouco foram inclusive o recorrente, reclamante, trouxe a questão de uma forma um pouco confusa, dificultou um pouco a análise dessa questão. Então, eu conheço dos recursos interpostos pelas partes, salvo em relação ao tópico das diferenças de adicional noturno contido no recurso do reclamante. Não conheço dessa questão. No mérito, nego provimento ao apelo da segunda reclamada e dou provimento, em parte, ao recurso da primeira reclamada para excluir da condenação o pagamento de horas extras pela concessão irregular do intervalo intrajornada, bem como os respectivos reflexos.
Dou ainda provimento parcial ao recurso do autor para reconhecer sua condição de trabalhador rural e condenar as reclamadas ao pagamento de 20 minutos diários a título de horas em itinério, 10 minutos na ida e 10 minutos na volta, por dia efetivamente trabalhado, com os mesmos reflexos e parâmetros estabelecidos na origem. Dou também provimento para condenar a reclamada ao pagamento de adicional de insalubridade, em grau médio, com os respectivos reflexos. Em face da sucumbência específica, fica invertido os ônus de pagamento de honorários periciais, que serão suportados pelas reclamadas. Meu voto. Escrita para a sustentação oral, a doutora Cláudia Morhalen, a quem concedo a palavra. Pois não, Excelência. Colenda turma, eminente desembargador, presidente e relator, demais integrantes do julgamento, agora colegas não, estagiários aqui presentes. Com relação ao recurso da minha constituinte, Marabá, há que se dar provimento também à condenação da incorporação de premiação que foi considerada como verba salarial. Essa premiação era paga aos empregados desde que assíduos, que mantivessem o maquinário por eles utilizados de forma limpa, bem cuidados. Então, não se caracteriza salário. O próprio recorrido, o próprio reclamante, diz que o prêmio não era fornecido caso houvesse falta injustificada. Ele reconhece que tinha um caráter de liberalidade da empresa, razão pela qual deve ser excluída também da condenação essa verba, essa incorporação determinada pela juíza de primeira instância. Com relação ao intervalo entre a jornada, também o reclamante disse a juíza, aliás, de primeira instância, o meritíssimo juízo de primeira instância, afirma que a prova produzida nos autos corrobora a veracidade das alegações nos controles de jornada, inclusive quanto ao intervalo, razão pela qual a sentença também, nesse aspecto, merece reforma. Quanto ao recurso do reclamante, quanto às horas itinerárias que Vossa Excelência deferiu o pagamento, foi constatado que o seguinte: não há prova nos autos entre o local onde era anotado o cartão de ponto, que foi considerado fiel à jornada, e o efetivo início da jornada. Ele trabalhava numa área rural, realmente dentro de uma fazenda, porém ele não se deslocava da casa, ele não foi considerado, não tinha essa notação de transcurso para chegar ao local de trabalho. Então, a condenação, com devido respeito aos fundamentos de Vossa Excelência, há que ser reformada. E, no que tange à insalubridade, que foi também o ponto no qual foi dado provimento, a vibração tem uma série de critérios para que se caracterize como insalubre, e realmente aqui não há como falar a respeito, porque realmente são muito técnicos, muito minuciosos, muito técnicos mesmo. Mas é do entendimento, inclusive dessa corte, que atingindo a zona B da tabela da portaria 1297, não é considerado insalubre. A partir da zona C, que é aquele parâmetro todo técnico, como eu disse, que se considera como trabalho insalubre. Portanto, a respeitável sentença, e no caso o voto de Vossa Excelência, há que ser, pelos demais colegas, reformado. É assim que se espera. Quanto ao enquadramento também sindical, a empresa tem a atividade preponderante, o transporte, inclusive em sua razão social. Então, não há fundamento fático para que se enquadre como currícula. Realmente, a atividade dele, inclusive, era o transporte mesmo, dentro de uma área rural, mas o que não descaracteriza sua condição de motorista. Os demais itens do pedido do reclamante, no caso, por Vossa Excelência, não foram acolhidos, mas eu gostaria de registrar o seguinte: o reclamante pede danos morais por trabalho em sobrejornada e condições de trabalho. E isso aí realmente é um protesto, é uma manifestação realmente que o dano moral está banalizado, realmente. O trabalho em sobrejornada implica em adicional de hora extra, a hora trabalhada extra e mais o adicional. Realmente, é certo que essa turma não deferirá este pedido, mas realmente é a banalização do Instituto, o que que nós, operadores do direito, devemos repelir. É o que se espera.
Bom, a questão aqui é longa, o voto é longo, eu acho que as questões foram todas analisadas. Eu peço vênia para manter meu voto. Desembargadora Maria Cecília. Eu estou de acordo com Vossa Excelência, pedindo vênia também à doutora Cláudia Morrali. Desembargador Renaud. Também peço vênia, acompanho o relator. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Agora o próximo é a sessão do doutor Zé Eduardo. Perdão, da doutora Cecília. Doutor Renaud, agora é a sessão da doutora Maria Cecília. É o número 20 da pauta. 11.223, 2016, recorrente a Marildo Rogério da Mata Câmara. E recorrido Marítimas Seguros S.A. Inscrita a doutora Juliana de Castro Prudente pela reclamada. Com a palavra, relatora. Então, Hops, eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo reclamante, pois satisfez os pressupostos de admissibilidade. No mérito, estou negando o provimento ao recurso e mantendo a respeitável sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos. É o meu voto, senhor presidente. Inscrita para sustentação oral, a doutora Juliana de Castro Prudente, a quem concedo a palavra, consultando se aguarda o primeiro voto divergente. Sim, excelência, por favor. Doutor... De acordo com a relatora. Doutor Emerson. Acompanhando a relatora. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto da relatora. Muito obrigada, boa tarde a todos.